Olá, meus caros. Sejam bem-vindos ao canal Como Assim? Curiosidades. Hoje falaremos sobre um tema interessante: pais com mulheres solteiras por falta de homens. Curioso? Assista o vídeo. Imagine um país onde as mulheres são numerosas e há uma escassez significativa de homens. Um lugar onde a sociedade, por conta dessa desproporção, enfrenta desafios peculiares, tanto sociais quanto emocionais. Parece uma realidade distante, algo saído de um conto ou filme de ficção, certo? No entanto, este cenário é real, e existe um local no mundo onde as mulheres solteiras são a maioria, não porque escolhem ser, mas por pura falta de homens. Este país curioso que intriga e fascina muitas pessoas ao redor do globo é a Bielorrússia, localizada no leste europeu, e o desequilíbrio entre homens e mulheres vem chamando a atenção. A Bielorrússia, como algumas outras nações da Europa Oriental, enfrenta uma crise demográfica que causa um desnível alarmante entre o número de homens e mulheres. Historicamente, fatores como guerras, tensões políticas e sociais, assim como a imigração masculina em busca de melhores condições de vida, contribuíram para essa situação. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, milhões de homens perderam suas vidas, e o impacto demográfico foi devastador, um reflexo que ainda ecoa na sociedade bielorrussa atual. Mas o que torna esse fenômeno ainda mais intrigante é o que acontece com as mulheres nesse contexto. Na Bielorrússia, o número de mulheres é significativamente maior que o de homens, especialmente nas áreas urbanas. Essa diferença fica mais evidente conforme a população envelhece, já que os homens tendem a ter uma expectativa de vida mais curta em comparação às mulheres. Isso se dá, em parte, por problemas de saúde, estilo de vida, além de outros fatores culturais e econômicos. Esse cenário cria uma realidade peculiar. Muitas mulheres simplesmente não conseguem encontrar um parceiro, seja para um relacionamento sério ou para constituir uma família. As estatísticas são claras. De acordo com os dados recentes, há aproximadamente 12% mais mulheres do que homens na Bielorrússia, o que, à primeira vista, pode não parecer um número impressionante. No entanto, quando esse percentual é traduzido para a realidade do dia a dia, isso significa que milhares de mulheres bielorrussas, principalmente nas faixas etárias mais avançadas, vivem sozinhas, sem perspectivas claras de casamento ou relacionamento amoroso. Para elas, a busca por um parceiro pode ser frustrante, com um cenário de poucas opções e muita competição. Essa falta de homens também é observada em outras partes da Europa Oriental e até em alguns países da Ásia. No entanto, a situação na Bielorrússia ganha notoriedade por causa da magnitude do problema e das suas consequências sociais. A imigração masculina, especialmente entre os jovens, intensifica ainda mais esse desequilíbrio. Homens jovens, frequentemente em busca de melhores oportunidades de trabalho e de uma vida melhor, deixam o país para tentar a sorte em lugares como a Rússia, Polônia ou até mesmo na Europa Ocidental. Enquanto isso, as mulheres, muitas vezes com laços familiares mais fortes ou compromissos locais, permanecem, perpetuando o desnível populacional. Mas quais são as implicações desse fenômeno? Primeiramente, há uma mudança notável nas dinâmicas sociais e familiares. As mulheres bielorrussas, culturalmente conhecidas por serem fortes, resilientes e independentes, se veem agora em uma situação onde muitas delas assumem papéis tanto maternos quanto paternos em suas famílias. Essa independência, porém, não exclui o desejo de muitas de constituírem uma família tradicional, com marido e filhos. Infelizmente para muitas, essa realidade se torna cada vez mais distante. Outro impacto significativo está na economia e no mercado de trabalho. Com menos homens disponíveis, as mulheres acabam assumindo uma parte maior da força de trabalho, especialmente em setores onde tradicionalmente os homens predominavam. Isso poderia ser visto como uma oportunidade de empoderamento feminino, mas ao mesmo tempo levanta questões sobre a pressão adicional colocada sobre essas mulheres, que além de cuidar de suas famílias, também precisam sustentar financeiramente seus lares. As pressões culturais também desempenham um papel importante. Em muitas sociedades, ainda existe uma expectativa de que as mulheres se casem e formem famílias. Na Bielorrússia, esse ideal cultural é fortemente enraizado, e a falta de homens torna ainda mais difícil para as mulheres atenderem essas expectativas. Além disso, a sociedade, muitas vezes, julga aquelas que permanecem solteiras por longos períodos de tempo, mesmo que a situação esteja completamente fora de seu controle.
O governo bielorrusso tem ciência desse problema e, ao longo dos anos, buscou implementar políticas para tentar aliviar a pressão demográfica. No entanto, nenhuma solução mágica foi encontrada até o momento. Algumas iniciativas tentam incentivar a natalidade, oferecendo benefícios para famílias com muitos filhos, mas isso não resolve a raiz do problema: a falta de homens no país. Além da Bielorrússia, outros países também enfrentam uma situação semelhante, como a Letônia e a Estônia. Essas nações compartilham muitos dos mesmos problemas históricos e demográficos que a Bielorrússia, resultando em um desequilíbrio semelhante entre homens e mulheres. E o mais curioso é que, mesmo com esse panorama, poucas pessoas fora desses países têm conhecimento dessa realidade. Outro aspecto interessante é como essa situação é vista por pessoas de fora do país. E numa era globalizada, onde as interações internacionais são mais fáceis do que nunca, algumas mulheres bielorrussas têm buscado alternativas em plataformas de encontros online, na esperança de encontrar parceiros estrangeiros. O crescimento de casamentos entre mulheres da Europa Oriental e homens de outras partes do mundo, como Europa Ocidental e América do Norte, é notável. No entanto, essa também não é uma solução definitiva, pois muitas dessas mulheres ainda preferem casar e viver em seu próprio país, próximo de suas famílias e raízes culturais. Sabe, eu sempre pensei que o amor era uma coisa simples, uma dança entre duas pessoas que se encontram, se apaixonam e, de alguma forma, constroem um futuro juntas. Mas a vida tem um jeito peculiar de nos ensinar que nem tudo é tão fácil assim. Olha ao redor, você vê. Mulheres solteiras, muitas delas com um brilho nos olhos que diz que elas ainda acreditam no amor. Mas o que fazer quando os homens parecem ter desaparecido? É como se estivéssemos em um filme de ficção científica, onde os homens foram abduzidos e nós, as mulheres, ficamos aqui tentando entender o que aconteceu. Algumas delas, em busca de um parceiro, acabam se tornando quase que caçadoras de relacionamentos, mas não da maneira que você imagina. Elas não estão apenas esperando que um príncipe encantado apareça, elas estão se reinventando. Elas se reúnem em grupos, trocam experiências, falam sobre suas frustrações, mas também sobre suas conquistas. Algumas decidem que não vão mais esperar. Elas se lançam ao mundo, experimentam, se divertem e, por que não, se apaixonam por si mesmas. Essa é uma revolução silenciosa que está acontecendo. Mulheres que antes se viam apenas como parceiras, agora se tornam protagonistas de suas próprias histórias. Elas viajam sozinhas, exploram novos hobbies, investem em suas carreiras. O que antes era um vazio, agora se transforma em um espaço cheio de possibilidades. Mas, e os homens? Os homens. Alguns dizem que eles estão ocupados demais, presos em suas próprias inseguranças ou engajados em suas carreiras, como se isso fosse uma justificativa. Outras mulheres falam sobre como muitos deles parecem ter medo do compromisso, como se a ideia de se entregar a alguém fosse uma sentença de prisão. E assim, o que deveria ser uma parceria se torna um jogo de espera, um jogo em que as mulheres estão cansadas de jogar. Elas querem um parceiro, não um projeto. Elas querem alguém que as complemente, não que as complete. E quando a pressão aumenta, quando a sociedade insiste que elas precisam de um homem ao lado, elas começam a se perguntar: e se eu não precisar de um? Algumas se tornam mães solteiras, desafiando todas as normas, criando filhos em um mundo que muitas vezes não entende suas escolhas. Elas fazem isso com graça, com força, e o que é mais impressionante é que elas não estão sozinhas. Elas se apoiam, criam redes de solidariedade, compartilham dicas e experiências, e isso é lindo de se ver. Mas claro, não é tudo flores. Há dias em que a solidão aperta, em que a falta de um abraço, de um olhar cúmplice, pesa mais do que qualquer outra coisa. Elas se perguntam se estão fazendo a escolha certa, se deveriam ter esperado mais, se deveriam ter se contentado com menos. E nesse turbilhão de emoções, algumas acabam se perdendo. Mas mesmo assim, elas se levantam, sacodem a poeira e continuam a caminhada. Porque no fundo, elas sabem que o amor não é a única coisa que define uma vida plena. Elas aprendem a se amar, a se respeitar e a se valorizar. O fato é que a situação na Bielorrússia, assim como em outras nações com desequilíbrios demográficos, é um lembrete de como as dinâmicas populacionais podem ter um impacto profundo na vida das pessoas. Para muitas mulheres bielorrussas, a vida de solteira não é uma escolha, mas uma consequência de fatores históricos.
sociais e econômicos que estão além de seu controle. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade para refletirmos sobre as pressões culturais e expectativas colocadas sobre as mulheres em diversas partes do mundo. Enquanto o futuro da Bielorrússia permanece incerto em termos de equilíbrio demográfico, o que é certo é que as mulheres desse país continuarão a mostrar resiliência e força diante de desafios que vão muito além da simples falta de homens. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para receber mais notificações. Canal Como Assim? Curiosidades.